Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Online Batera Zon. Esse evento é uma produção da Keep-On-Playing, empresa atuante no setor de educação musical, em parceria com o Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES, uma instituição de ensino superior com mais de 50 anos de mercado. O objetivo do evento é contribuir para a disseminação de conteúdos relevantes sobre o estudo da bateria, bem como de vários aspectos que envolvem a profissão de um baterista. O Congresso Batera Zon é um evento pioneiro que reúne importantes nomes da bateria aqui no Brasil, contrapondo gerações de bateristas que fizeram a história desse instrumento aqui no nosso país, com uma nova geração de músicos brilhantes, com importantes trabalhos tanto na área artística como pedagógica. Cada palestrante vai abordar um tema onde a sua notoriedade é reconhecida. E após cada palestra, haverá uma live com o palestrante do dia, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas ao vivo. É um imenso prazer ter vocês aqui com a gente e um ótimo congresso para todos. Bom, bem-vindos à nossa segunda palestra de hoje. Agora eu quero convidar um baterista que começou a sua carreira musical aos 14 anos. Ele é graduado em bacharelado em música pelo Conservatório Souza Lima, tendo aí também na sua experiência alguns intercâmbios pela Juilliard School de Nova York e também pelo Conservatório Didier Lockwood na França. Então é de se imaginar que ele já tenha tocado com grandes nomes da música, como Arturo Sandoval, Peri Ribeiro, entre tantos outros. Ou seja, uma trajetória musical impecável, tendo como principais influências musicais o jazz e a música brasileira. Ricardo Berti. E aí, Ricardo, seja E aí, bem-vindo. Adriana, muito obrigado aí pelo convite. Fico muito honrado e feliz de participar aí dessas palestras, desse congresso. E vai ser um prazer dividir um pouco aí da minha experiência, conversar um pouco sobre esse estilo maravilhoso, né? Esse universo aí do hip-hop, com o jazz e hard bop. Pô, vai ser demais. Obrigado demais. Obrigado Maravilha, mesmo. maravilha, Ricardo. A gente que agradece a tua participação. Eu queria que você começasse, se você pudesse falar um pouquinho de como que foi a sua formação musical, como que você começou, como foram os primeiros estudos seus de bateria. Cara, então, eu comecei por volta dessa idade aí, aos 14. Meu tio tocava na noite em alguns bares, mas ele não era músico profissional. Meu primo também tocava bateria e por algum motivo acabou sobrando um kit lá em casa, kit de bateria, e meu tio resolveu ensaiar a gente. E a princípio eu ia tocar, se eu não me engano, contrabaixo, mas eu sentava na bateria e conseguia tocar algumas coisas e foi por aí. Foi meio que por coincidência e depois gostei. E aí acabei, meu tio mesmo me ensinando algumas coisas, depois meu primo, que era baterista, me ensinava algumas coisas, e essa foi a minha primeira parte do meu contato, né, meu primeiro contato com o instrumento. Logo depois eu comecei na época tinha revistas, né, as revistas de bateria, e eu comecei a conhecer o IPT, e fui lá, entrei na escola, lá eu conheci o Giba Faveri, que foi meu professor, e aí lá foi a primeira escola onde eu me formei, né? Eu fiquei lá por 5 anos e tive contato lá, saí dessa parte de tocar rock, né? Que era o que eu tocava no começo. Tocava rock e heavy metal, basicamente, né? Iron Maiden, essas coisas, né? E lá eu tive contato, foi numa época que o Giba gravou um disco com Pixinga chamado Quase Acústico. E nesse disco eu fui assistir o lançamento do disco, né? E eu fiquei realmente pirado. Era um disco de samba jazz, assim. E aí o Giba, como meu professor, falou para mim, olha, para tocar assim você tem que tocar jazz. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Naquela época eu devia ter meus 17 anos. Eu fui atrás de uma outra escola que era a ULM na época, né? A ULM era lá na Três Rios ainda, antes de mudar para a Luz. Quem não conhece, aqui de São Paulo, a ULM seria Universidade Livre de Música, né? Era uma escola do Estado, onde você fazia
um teste, né, para ingressar na escola. E aí eu comecei ingressei na ULM, consegui passar no primeiro teste e fiz o curso lá. Lá, na ULM existia também o Bob White, que dava um curso livre, assim como a Lilian Carmona, outros grandes bateristas davam cursos livres lá. Então, além da aula de instrumento, de bateria, que eu fazia aula com o William Caram, que era um grande batera também, tocou em várias orquestras, gravou muito aqui em São Paulo. E nesse curso livre, né, existiam alguns cursos livres na ULM, e eu me interessei por um curso do Bob White, que era o curso de improvisação, e ele passava pelos períodos do jazz, né? Então ele começava a improvisação falando, ele já começava no swing, ele falava muito de Gene Krupa, e depois ele ia evoluindo, ele ia pelo Max Roach, depois Phil Joe Jones, Elvin Jones, Tony Williams, e ele, além disso, ele fazia algumas ferramentas de improvisação, explicava para a gente como era a coisa da improvisação no nosso instrumento, né? Tanto a improvisação quanto a condução. Isso eu tinha uns 18 anos. E aí eu consegui também, passei nesse curso do Bob e fiz o primeiro curso com ele, tive o primeiro contato, já com esse imaginário, né, com essa coisa que o Giba tinha me falado, de estudar jazz. E aí eu entrando na ULM, comecei a estudar com o Bob, que era um cara muito voltado ao jazz, né? Aí eu fui assistir o Bob White tocando com a Soundscape. E aí realmente eu pirei de uma vez, assim, gostei muito da sonoridade da Big Band, me interessei muito pela sonoridade da Big Band, né? E tentei ingressar em outros cursos dentro da escola, curso de leitura com a Lilian Carmona, que aí também me colocou um pouco mais nesse universo das Big Bands. Depois, dentro da ULM, eu consegui fazer teste para tocar com a banda sinfônica jovem, que na época a gente ia tocar um musical, Tommy, que também foi meu primeiro contato com o musical, então tinha essa coisa da orquestra, de tocar lendo, né, e essa aproximação com as big bands também, o universo da improvisação, do jazz, e aí, enfim, eu consegui passar também nesse teste da banda sinfônica jovem, toquei lá o musical Tommy e ingressei também nessa coisa de tocar em orquestras de musicais, né? Então, toquei em alguns musicais. Então, dentro da ULM ainda passei e estudei com outro grande mestre, que foi o Zé Carlos Silva, também me colocou nesse mundo de polirritmias e, e álteras irregulares, livros mais complicados assim do Gary Schaefer, né, coisas de ilusão rítmica, nós entramos um pouco nessa parte aí. Quando eu terminei aí a IMESP, a ULM, ainda era o LM nessa época, e aí ela se converteu para a IMESP. Então, quando ela se converteu para a IMESP, foi quando o Carl Allen, da Juilliard, veio para cá para fazer um intercâmbio, onde nós ficamos aí alguns dias, uma semana, se não me engano, fazendo esse intercâmbio com o pessoal do mestrado da Juilliard, né, que era o Ensemble Diplomat, se eu não me engano. E aí eu fui estreitando mais ainda esse contato com esse universo do jazz, o pessoal de Nova York, né, como eles tocavam. Conversei muito com o Luca, que era o batera, que é um baita baterista, Luca Santaniello, e também com o Carl Allen, né, e ali ficamos dividindo coisas, né, eles pegavam um pouco das coisas da música brasileira, o Nenê era o baterista que era o nosso orientador, também fui aluno do Nenê nessa época, do Nenê e do Edu Ribeiro. E o Nenê, ele estava cuidando desse grupo da EMESP e aí a gente mostrava algumas coisas de música brasileira e eles várias coisas do jazz para a gente. Foi um intercâmbio muito legal, muito construtivo para mim, para minha vida. E aí eu ingressei no Souza Lima, na faculdade, onde eu fiz o bacharelado, fiz os 4 anos de bacharelado. E lá no Souza tem os programas do intercâmbio com o Conservatório do DJ Lockwood. E então eles vinham a cada 2 anos e ficavam também por uma semana, onde a gente tinha aulas tanto particulares quanto aulas em grupo, aulas de prática de banda, tocava um pouco com os músicos de lá e também foi uma outra experiência maravilhosa.
E assim, falando das big bands, como eu sempre gostei muito de big bands, eu ingressei também na Speaking Jazz Big Band um pouco antes disso. E na Speaking eu tenho esse contato com os grupos, com a orquestra popular, né, de jazz, né, que é onde você tem o arranjo e a improvisação, né. Então, lá na Speaking eu tive a oportunidade de tocar, tipo, o Byron Stripling, né, que foi o primeiro trompete da Couchbase, ensaiar com ele, né, ouvir dicas dele, né, ouvir caminhos, né. Acabei também tocando com John Feds, que é um grande trompetista absurdo, com o Arturo Sandoval, que pô, não precisa nem de apresentação também, um cara fenomenal. Também toquei com o Eric Miyashiro, que também é um grande trompetista, lead trumpet, tocou também com a orquestra do Buddy Rich, ensaiou com a gente, conversou também com a gente. Então, essas experiências aí só me fazem estreitar mais meu relacionamento com o jazz e querer sempre conhecer mais, tocar mais, aprender mais, tocar com músicos estrangeiros, né? Também tive a oportunidade de tocar aqui agora no retrasado com a cozinha da Lincoln Center, né? Que é o Carlos Henriques e o pianista, não vou me lembrar o nome dele agora, mas é só colocar lá Jazz Lincoln Center que você vai ver esses dois caras. Eu tive a oportunidade de tocar, fazer uma jam com eles, tocar um pouco com eles, ouvi-los, né, também, fazer aula com eles, aprender um pouco, né, sobre a visão deles do jazz e, bom, estou aqui agora querendo, né, toquei com o meu quarteto semana passada, com o grande Rodrigo Ursaia, Fernando Corrêa e o Richard Meterron. Vamos gravar o disco da Big Band aí, gravar o disco agora no final do ano da Big Band da Speaking, continuar esse caminho aí, né. Eu acho que resumido é isso, Adriano. Esse evento, né, ele necessariamente não tem um direcionamento para um baterista profissional ou para um estudante de baterista, de um estudante de bateria. Então, assim, eu acho muito importante esses relatos que você faz da sua experiência, porque com certeza tem muita gente que está assistindo a gente aqui agora e que já pensou em como conduzir os seus estudos, a sua carreira, né, e fica muitas vezes com essas dúvidas que às vezes um relato como esse, né, dá um direcionamento para a pessoa falar, poxa, legal, então, né, de repente seguindo esse caminho aqui, né, isso vai me abrindo algumas portas. Inclusive em relação a isso, Ricardo, antes da gente entrar numa questão mais específica da temática da tua palestra, você comentou sobre esses intercâmbios, né, com o pessoal da Juilliard, com o pessoal lá do DJ Lockwood na França. Com essa sua experiência de ter estudado, de ter compartilhado informações, né, conteúdos com o pessoal de lá, você acha, o que você pode dizer em relação a essa questão do estudo mais sistemático da bateria no jazz, que é feito aqui hoje no Brasil em relação a essa escola, né, que vem dos Estados Unidos e vem da Europa? A construção de ensino deles é muito organizada. Então, essa abertura hoje em dia de não só dos intercâmbios, como também das aulas, né, que você pode comprar, né, e pode assistir, né, e ter um contato mais direto com os músicos de lá, eu acho que ajuda muito e possibilita muito o seu crescimento e evolução, né. Cara, eu acho, Adriano, tenho conversado muito isso com os amigos, que assim, obviamente, se você tiver condição, e eu acho que aí sua experiência fora, realmente não só como com a construção do conhecimento no jazz, na bateria, mas, né, como com sua situação de conhecimento de vida, vai ser super interessante, super legal, né. Mas aqui dentro do Brasil, nós temos a sorte de ter grandes mestres, né, como o próprio Bob. Então, eu acho que o Bob White, ele conseguiu a vinda dele para o Brasil que transformou muito, né, a carreira de cara, acho que todos os bateristas que tocam hoje em dia nessa linguagem têm uma influência direta do Bob. Então, acho que mais do que claro que essas aulas extras, esses intercâmbios, nossa, isso abre caminhos para a gente, né? Mas eu acho que o fato do Bob residir em São Paulo, morar e a gente conseguir ter um contato diário com esse cara, como eu tive por muitos anos,
faz com que realmente a gente consiga estreitar mesmo a relação do, da nossa maneira de tocar com a maneira de tocar dos norte-americanos, como eles conseguem ver o ensino, ver a organização do ensino, né? E então eu acho que o Bob é uma figura muito importante, central aí para a gente, né, aqui no Brasil. Mas como o jazz tem essa coisa de também ser um desenvolvimento de uma linguagem pessoal, né, de como você vê a música, né, não só o jazz como swing, né, tindirim, mas sim o jazz como linguagem artística, né, onde você usa da sua expressão, da maneira como você ouve e como você codifica o que o outro músico está passando e como você reage àquilo que o outro músico está fazendo, né? Então, acho que o jazz ele é muito amplo nesse sentido, né? De que as suas experiências de vida também funcionem aí para que você consiga tocar melhor o estilo ou tocar mais consciente da linguagem. Não sei se eu consegui responder bem, mas... Super, super, Ricardo. E eu acho que agora eu vou até pegar esse gancho para a gente entrar até numa questão mais técnica relacionada né, à temática da tua palestra, embora né, você já tenha introduzido isso. O Billy, né, que foi o baterista que fez a palestra antes da sua, bom, na verdade, basicamente, a sua palestra é uma continuação da palestra do Billy, porque o Billy ele fez um panorama histórico da bateria, né, desde o seu surgimento, passando ali pelos principais estilos de jazz ali do começo do século, Dixieland, New Orleans, chegando até ali meados dos anos 30 ao swing jazz. E, pelo que me parece, você é um baterista que se especializou justamente nessa fase transitória, né? Quando a bateria ela começa a assumir um caráter mais autônomo dentro dos grupos de jazz, ela não, né, sai um pouco daquela função única de condução ali da seção rítmica, embora você também tenha trabalhado muito tocando essa linguagem mais de swing jazz com big band, mas me parece que você também fez muita coisa, inclusive até essas pessoas com quem você falou que estudou, eu acho que pega muito essa fase aí que começa ali em meados dos anos 40, né, nessa transição do swing para o bebop. Aí eu queria te perguntar, quem são os principais bateristas dessa época e, na sua opinião, quais que foram as principais mudanças na forma de condução quando você sai do swing e começa para essa linguagem mais do bebop? Legal, maravilha. Realmente a linguagem que, apesar de eu adorar os bateristas de swing, né, realmente a linguagem que mais me chama a atenção e que mais me aproxima do jazz a partir da década de 40, né, o bebop, cool jazz, hard bop, também jazz modal. E eu acho que não tem como, né, a gente falar dessa transição do swing para o bebop sem, né, citar o cara que foi aí a figura totalmente central desse período, que foi o Kenny Clarke, né? Então, o Kenny Clarke, ele era um baterista que tocava também em big bands, né? Tocava um swing, mas ele foi o baterista que ele foi o cara que foi contratado, né? Assim, ele era o cara que tocava no Minton's Playhouse toda noite, né? Então, o cara que era pianista, mas meio arregimentador, chama Ted Hill, contratou ali uma banda para tocar nessa casa que chamava Minton's Playhouse, onde ali se cristalizou o movimento de bebop, né? O Kenny Clarke, ele era um músico um pouco inquieto, né, na situação da condução. E ele sempre falava que para ele, né, em algumas entrevistas, aquela condução do swing apenas, né, não por ser fácil ou ser difícil, mas para ele o inquietava um pouco. Então, ele tinha o costume de tocar os acentos, né, nos pratos. E naquela época nem existia também esse ride como a gente conhece hoje, né? Os pratos eram um pouco menores. E ele conduzia no chimbal e tocava uns acentos nos pratos, né, que ele tinha. E com o tempo ele foi dentro do Mintons, ele conseguiu ter essa possibilidade de expansão, né, com grupos menores também, né, um combo menor, ele conseguiu ter essa possibilidade de abrir totalmente a condução. Então no swing você tinha essa condução mais fechada, né,
no chimbal, né, o chimbal fazendo junto com o bumbo fazendo a condução. No bebop você tem a primeira, né, a primeira grande mudança do Kenny Clarke, nesse sentido, como o Kenny Clarke mudou a maneira de conduzir, foi que ele abriu a condução. Então agora, ao invés da condução estar totalmente no chimbal, ela estava no ride. E o ride passa a fazer todo esse groove, né, cara, todo esse sentido de condução firme do que era do swing e agora passa para o bebop, porque o bebop não é porque você tem a menor sensação de pulso por causa do bumbo, é por isso que o pulso é abandonado, muito pelo contrário, ele mantém esse pulso no ride com bastante firmeza, certo? Então tempo, pulso, tudo certinho. Só que agora, ao invés de você ter um instrumento pesado, né, que é o bumbo e chimbal, você tem um instrumento um pouco mais leve, né, mais legato, que é o ride. Então, isso além de abrir as possibilidades, isso é uma das mudanças, né? Então, isso além de abrir as possibilidades para o próprio baterista, eu acho que abre também a possibilidade dos próprios solistas, né? Porque de alguma forma os solistas eles se sentem talvez, né? Minha impressão e depoimentos, tanto dos músicos que tocam comigo quanto os depoimentos dos livros, né? Que os músicos se sentiam melhores ao tocar com essa condução mais aberta, né? Eles se sentiam não melhores, mas mais livres para experimentar outras coisas, né? Então isso juntava muito com a ideia do Charlie Parker, com a ideia do Dizzy Gillespie, do Thelonious Monk, que eram os caras que tocavam no Minton junto com o Kenny Clarke, né? Então esses caras também eram visionários, né? E eles tentavam procurando outros caminhos. Então acho que isso se fundiu perfeitamente com a maneira como o Kenny Clarke entendia essa nova maneira de condução, né? Ele não foi o único a fazer isso, né? Assim, antes já algumas pessoas já arriscavam coisas assim. Você vê o Big Sid Cassidy foi um cara que tentava entrar nesse caminho. Você pega até coisas do Krupa fazendo isso, mas o Kenny Clarke realmente ele abriu e ele expandiu isso. Ele expandiu isso de outras formas também. O bumbo, ao invés dele tocar o bumbo com mais pressão, né, com uma pressão maior que acontecia no swing para manter aquele ritmo constante, de novo, ele passa o ritmo para o ride e o bumbo ele começa a tocar muito leve, é o que a gente chama de feathering, apenas com alguns acentos. Onde ele colocava esses acentos, né? Tanto para enfatizar a melodia da música, quanto para trocar as ideias com solistas, né? Ou seja, fazer o interplay, né? Então o solista toca alguma coisa e ele afirma ou ele contrapõe, né? Então ele usava o bumbo também para fazer esse tipo de acentuação. Então o bumbo vinha baixinho, certo? Com uma condução, um feathering. Quando ele achava que ele tinha que acentuar, ele dava as bombadas, né? E isso eles começaram a chamar de bombas, né? Então o Kenny Clarke tem até um apelido de Clube, né? Porque essas bombas deles aí eram muito características da maneira dele tocar, né? Outra coisa que caracterizava a maneira que aconteceu, né, a maneira como ele tocava, foi que ao abrir, né, a condução da bateria, né, a condução do chimbal para o ride, ele teve a liberdade maior da mão esquerda, né? A mão esquerda dele podia tanto passear no kit quanto fazer intervenções maiores na caixa, também para ajudar nesse interplay, né, nessa troca de informação entre o solista e o baterista. Então, o baterista, de alguma forma, que era um cara que basicamente conduzia, de novo, não que isso seja fácil, mas era uma função mais restrita, agora ele tem uma função de também compartilhar informação, de também fomentar ali figuras para que o solista consiga alavancar o solo, entendeu? Não só figuras rítmicas, mas também intenção, né? Aumentar a intenção, aumentar o volume, aumentar a quantidade de notas e também direcionar o solo, né? Assim como então virava uma união, né? Então o solo ele tem um crescimento, uma expansão, né, das ideias em conjunto, tanto o baterista quanto o solista e o resto do conjunto também, que é basicamente o que acontece quando a gente toca hoje em dia por aí, né? Basicamente essa bateria nessa versão que na época ficou muito conhecida como uma versão moderna, né? A bateria moderna do jazz. Tanto é que o Jim Shaping, o livro dele, um dos livros mais famosos, que é o que eu estudo até hoje, está aqui na minha frente, inclusive, que é um que é um livro onde o Jim Shaping ele saía à noite, segundo relatos do próprio Kenny Clarke, em entrevistas dele, o Jim Shaping saía à noite para observar os caras tocando e ele começou a perceber essa necessidade de um estudo mais criterioso da coordenação motora.
E aí ele escreveu esse livro, acho que é de 48 a 46, se não me engano, que a gente conhece hoje como o livro do In Shaping, né, que chama The Modern... Deixa eu ver o nome certinho dele aqui. Só para... Advanced Techniques for Modern Drummer, né? Esse livro é muito famoso por ser um dos primeiros livros a dissecar essa parte de coordenação, né? Um livro difícil de tocar, e que era um livro muito usado ali. Até hoje é usado, né? O pessoal usa muito para estudar ainda coordenação motora. Eu mesmo uso ele diariamente. Então, basicamente essa, que não é básica, né? Mas foi essa contribuição inicial desse cara, que é o Kenny Clarke, que um baterista maravilhoso, que teve essa sacada, né? Essa genialidade aí de conseguir transformar a maneira do baterista entre a condução e agora uma condução com maior interação. Além do Kenny Clarke, também nessa época tem o Max Roach, que era um cara mais novo. O Kenny Clarke, se eu não me engano, ele é de 1914, Kenny Clarke, e o Max é de 24, por aí. O Max é uns 10 anos mais novo que ele. E o Max também tocava nesses clubes, e ele, com aí, pouca idade, 17, 18 anos, já tocava com esses grandes caras, né? Porque você pegar de 24 para a década de 40, 43, ele tinha aí 19 anos. Então, é isso, E aí ele já atacava nesses grupos e com muita fúria, né, cara? Já dessa forma, tocando aberto e com muita pressão, né? Com muita intenção, que é uma coisa também característica do bebop, né? Muito visceral, né? Andamentos muito rápidos, né? Essa diferença de você ter também fraseado, né, mais fluente. Acho que o estudo da coordenação também proporciona isso para os bateristas. Acho que Muito é legal, basicamente muito isso. legal, Ricardo. Informações assim riquíssimas, muito bacana. E foi muito legal você tocar você falar do Max Roach, porque eu já ia introduzi-lo aqui na nossa conversa, porque eu ia, né, andar um pouquinho agora depois aí do bebop, porque em 57 o Miles lança o Birth of the Cool, né, com o Max Roach na bateria. E o cool jazz ele surge, né, com essa proposta, como você falou, né, de se contrapor a esse jazz mais acelerado, a esse hot jazz, né, e ele Sim. traz aí essa ideia de se tocar temas em andamentos mais moderados, mais lentos, com arranjos, né, um pouco mais formais, sei lá, você me corrija se eu estiver errado, mas a gente pode até dizer que com uma certa influência, às vezes até de música clássica, né, Sim, eu concordo totalmente. E aí, então, nesse período do cool jazz, né, o que a gente poderia dizer, assim, que são as principais características na maneira de tocar cool jazz que, né, mudam, de fato, em relação ao que estava vindo aí do bebop? Adriana, eu não tenho certeza, cara, mas eu acho que quem gravou o Birth of the Cool foi o Kenny Clarke. Foi o Kenny Clarke? Eu não tenho certeza, isso aí é uma coisa que a gente pode ir atrás para ver. Mas, assim, o Birth of the Cool foi lançado em 57, mas ele foi gravado em 49, né? Isso é uma coisa interessante, muito interessante você citar, porque da transição aí do bebop para o cool jazz, né? Porque aí eu acho que no bebop, na verdade, você tem como ver se foi o Kenny Clarke que gravou ou não? Só para a gente, depois a gente tira essa dúvida aí. Tendo como figura, acho que figura central do bebop, né, assim, nos instrumentos e na concepção, o Charlie Parker, né, cara, que eu acho que foi o cara ali que conduziu esse movimento do bebop. Você tem aí, como você mesmo disse, um contraponto do cool jazz, né, tendo um cara que foi o cara que é uma figura totalmente central aí desse estilo, que foi o Miles Davis, né, que engraçado, ele tocava no grupo do Parker, né? Assim, no final dos anos 40, ele tocava no grupo do Charlie Parker. E só que na própria entrevista da biografia do Miles, ele fala que ele não ouvia a música como o Charlie Parker e nem como o Gillespie, né? Que é o outro pai do bebop, né? Então ele falava que o Dizzy e o Charlie Parker ouvia a música com sempre muita intenção, né? Muito forte e com pesada, né? Pesada no sentido de quantidade de coisas, muitos agudos, né?
E ele fala, o Miles Davis fala na biografia dele, fala, minha voz é grave, e eu ouvia as coisas sempre maiores, né, mais expandidas, né, ou seja, fraseado mais uh, fraseado como eu posso dizer isso? Mais comprido, né, com notas mais longas, né, menos furioso, com menor quantidade de ornamentação, né, também. Então, eu acho que o começo aí do cool jazz, acho que a gente pode delegar muito a maneira como o Miles Davis entendia, né, a música. E daí, assim, eu acho que aí, cara, vem uma coisa também do estudo do Miles, né? O Miles estudou na Juilliard, né? E acho que essa coisa dele estudar, você até citou a música europeia, né? Então, acho que dentro dessa maneira como ele encarou a música mais formalmente, talvez ele tivesse um contato maior com outros tipos de harmonia e essa inquietude dele também de achar outras sonoridades, né? E aí, quando ele se encontrou com Gil Evans e com aquela Capitol Orquestra, né? Eu acho que aí foi a fusão ideal para iniciar o cool jazz, né? Então, acho que assim, o cool jazz tem essas características que você né, comentou aí. Então, ao invés do nervoso e do agitado bebop, você tinha uma música mais tranquila, meditativa, né, intimista, até um pouco despretensiosa aí, né? E os bateristas, cara, o mais incrível de entender disso aí, que eu acho que é muito legal para quem é batera, eu acho que para todos os instrumentos, mas para quem é batera é muito interessante de enxergar isso. Porque muitas vezes os mesmos bateristas que tocavam bebop começaram a tocar com jazz, entendeu? E aí é interessante, por exemplo, o próprio Max grava coisas no cool jazz, o Kenny Clarke, o Jimmy Cobb é um cara que gravou muito dos álbuns de cool jazz. Então você pensa, eu acho que assim que é interessante a gente como baterista entender a adequação, né? Então, ao invés de como ele adequava a maneira dele tocar, porque a partir do momento que se estabeleceu essa condução aberta, né, bumbo baixinho, caixa fazendo ali o interplay ali com o solista, você no cool jazz você continua com a mesma coisa, mas o que eles mudaram, né? Qual foi a mudança aí? Foi a maneira de se comportar, né? Foi a maneira de se comportar. Então, assim, ao invés do cara, o baterista, interpretar com aquela força, né? Com aquela visceralidade, ele simplesmente conduzia mais e fazia inserções mais calmas e mais condizentes com o que o solista estava tocando. Eu acho que essa é a grande mudança e, na verdade, a grande sacada dos bateristas, né? Entender que realmente eles estão, para você ver que eles estavam realmente ouvindo a música, né? Então, entender que no momento eles estavam tocando bebop, aquela música mais furiosa, mais agressiva, e depois eles estavam tocando o cool jazz, que era uma música muito mais relaxada, né? Muito mais voltada a essa coisa intimista. E também uma característica também do cool jazz, eu acho que é essa organização maior dos arranjos, né? Então, no bebop você tem essa música que é praticamente o tema e o desenvolvimento dos improvisos. E aí solo, 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 solo. No cool jazz você tem essas características maiores, como além dessa coisa que eu já falei, essa estruturação que eu falei, de ser intimista, tá? Tem a coisa dos arranjos, né? Então tem essa formalização dos arranjos, tanto para orquestra quanto para grupos pequenos. Os combos também começam a tocar com situações mais arranjadas, né, mais preparadas. Não que isso não acontecesse, assim, já no swing tinha isso, mas é que no cool jazz isso vem e se fortalece mais, com uma sonoridade mais calma e com esses arranjos fazendo entrepontos, né, e contrapontos com o solista. Então, às vezes o solista faz o solo e dentro disso você tem uma espécie de BG ou você tem algum pedaço do arranjo que se contrapõe àquele solo. E basicamente as mudanças dos bateristas foram, acho que, na maneira de interpretar, de ouvir e reagir ao novo estilo. Maravilha, Ricardo. Eu estava dando uma olhada aqui, porque eu fiquei na dúvida também. Mas pelo que eu estava vendo aqui, tiveram algumas sessões que foram gravadas em janeiro de 49, que foram gravadas com o Max Roach, e depois algumas sessões que foram gravadas em abril de 49 com o Kenny Clarke. Isso, Entendeu? exatamente. Eles Eu acho que gravaram ainda duas depois, sessões, hein? eu acho que tiveram algumas sessões também que depois foram gravadas já em 1950, e aí eu acho que era o Max Roach novamente. Então, porque você sabe, Adriano, um fato curioso, cara.
que o Kenny Clarke, no começo da década de 40 ali, tem a Segunda Guerra Mundial, né? Que acho que vai de 39 a 45, por aí. Isso. E no final, em 43, se eu não me engano, o Kenny Clarke vai para a guerra, cara. Então, se você reparar, os primeiros discos de bebop tem o Kenny Clarke, depois meio que ele some de cena, e o Max Roach começa a gravar tudo de bebop que tem. Ah, Depois o Kenny Clarke se estabelece por um tempo na Europa, e depois ele volta para os Estados Unidos no final, depois ele volta para a Europa de novo, né? Depois ele vai para a Europa de novo, que até ele faz a escola dele lá e tudo. Mas ele volta e aí ele tem essa parte de gravar com a orquestra aí do Capitol, né? Com mais entendi. deles. Maravilha. E, bom, e aí seguindo essa evolução, eu acho que também não dá para a gente não passar pelo Art Blakey e os Jazz Messengers, né? Totalmente. Você acha que dá para a gente afirmar que esse grupo ele inaugura o que depois aí vai ser chamado de hard bop? Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente pode afirmar até categoricamente assim que esse grupo inaugura o Horace Silver e o Art Blakey, né? Ele inaugura essa outra contraposição, né? Ao que estava acontecendo, né? Então você tinha a fúria ali do bebop, depois você tem mais uma calmaria com o jazz e você tem de novo essa fúria aí de novo, né, vamos dizer assim, com o hard bop, né? Então eles falam um pouco até do renascimento do bop, né? O renascimento do bebop, né? Então com, com essa com essa nova versão do jazz, né? Que é o hard bop. Só uma coisa para que eu queria enfatizar aqui, né, Adriano, é que assim não é porque um movimento, eu acho que como a gente está falando para várias pessoas, não tem nível de conhecimento, todo mundo está aqui aprendendo, então acho que é legal deixar claro que os movimentos iam acontecendo, mas os outros também aconteciam no mesmo período, né? Não é que todos os músicos abandonaram o cool jazz para se fazer hard bop, nem abandonaram o bebop para fazer cool jazz. Até hoje pessoas tocam hard bop, tocam bebop, tocam cool jazz, né? Tocam swing também, enfim. Só para que não haja uma confusão, né? Tipo, as mudanças dos estilos, parece que todo mundo mudou. Não é que aconteceu isso. É que o estilo tomou um protagonismo naquele momento, né? Uma outra coisa que eu queria também enfatizar, antes de entrar totalmente no hard bop, é um baterista que eu acho que é um cara que eu adoro, assim, que eu acho que é muito central também na maneira de se tocar hoje em dia a bateria jazz, que é o Philly Joe Jones, cara. Então o Philly Joe Jones ele gravou, né? Ele era o baterista da Prestige e ele gravou os 4 discos que assim históricos do Miles Davis, né? Do final da Prestige, quando ele foi, se eu não me engano, não sei se para Blue Note ou para, não sei para qual outra gravadora que ele foi, mas enfim, as últimas gravações, os últimos 4 discos, o Relaxing, o Cooking, o Working, o Streaming, são os 4 discos que o Miles gravou quando saiu, no final do contrato dele com a Prestige, que foi o Philly Joe Jones que gravou, que eu acho de fundamental importância para o jazz e para o conceito, né, para a concepção do que a gente teria como bateria no futuro, né? Então, eu acho esse cara muito importante. Eu acho que ele é uma ligação do bop com hard bop. Ele tem o fogo do Art Blakey, ele tem as melodias do Max Roach, sabe? Eu acho ele um cara fundamental. Então, apesar dele ser um cara que transitou muito bem entre todos esses estilos, né? Assim, talvez no nosso papo que ele não ficasse marcado, mas eu gostaria de deixar ele aqui comentar sobre ele e falar quem estiver ouvindo e se interessar por esse cara, eu acho um cara de fundamental importância aí para o estudo. E falando do Jazz Messengers, realmente eu acho que tem de novo essa contraposição, saindo dessa calmaria do cool jazz, para de novo esse retorno do bop e desse peso de novo, né, com o hard bop. Então, a figura central, como você mesmo falou, eu acho que é o Art Blakey e o Jazz Messengers com o Horace Silver. Né, eles fizeram uma escola e a intensidade, né, que o Art Blakey toca a bateria, a intenção, né, que ele coloca, mesmo tocando, o Art ele tem uma característica, ele toca muito shuffle, né, você vê que ele tem essa coisa do blues, do work song, né, tem
esse ritmo um pouco mais, vou usar um termo duro, tá? Não sei se seria esse o termo ideal, mas talvez marcado, né? Assim, o ritmo marcado, mas é totalmente pulsante e totalmente cheio de intenção, né? Que também, cara, faz com que esses solistas maravilhosos que tocaram com ele, tipo Lee Morgan, Clifford, Freddie Hubbard, Kenny Dorham, esses caras, eles, né, bicho, assim, com essa condução que ele fazia, né? Os caras explodiam, né? Assim, e eu acho interessante do hard bop que essa mistura, né? Porque assim, eles não abandonaram totalmente o hard, no meu ponto de vista, o cool jazz, né? Porque essa quando você ouve Jazz Messenger, você ouve muitos arranjos, né, do Jazz Messenger. É muito legal isso, porque ele tem essa porção dos arranjos que eles pegaram nessa transformação do cool jazz. De novo, não foi inventado no cool jazz, mas que eles usavam com frequência. Então eles pegou essas porções, esses arranjos do cool jazz e juntou com essa visceralidade aí do bebop. E para mim, cara, eu adoro hard bop. Eu acho que é um dos estilos que eu mais vibro, sabe, ouvindo assim, porque o que talvez o Art Blakey não fizesse tanto na interação, que ele tinha essa coisa de conduzir mesmo, ele fazia na intenção, né? Porque quando você ouve as pratadas dele, assim, cara, é de uma fúria, de uma intenção, né, cara, de uma vibração que não tem como não se contagiar, né? Então, eu acho que realmente o hard bop se contrapõe ao cool jazz nesse sentido e ele leva o jazz direto para isso que a gente ouve hoje, né? Essa fusão de tudo que é tipo de música e que forma e que estrutura o jazz da atualidade. Eu acho que é isso. E eu queria aproveitar ainda mais um pouquinho de tempo que a gente tem ainda da palestra, e eu queria agora levar um pouco o nosso papo para uma questão mais da didática do instrumento, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que estão assistindo você hoje, que devam estar até se perguntando, poxa, me interessei por tudo isso que o Ricardo falou, nossa, fiquei entusiasmado, quero começar a estudar isso, também quero conhecer esses caras, também quero me especializar, tocar desse jeito. E o que que você acha, Ricardo, o que que você aconselharia hoje uma pessoa que quer começar a tocar jazz, se especializar por essa linguagem de uma forma mais próxima mesmo de como, né, essa bateria se desenvolveu? O que que você indicaria para uma pessoa que está começando e quer começar a estudar esse tipo de linguagem na bateria? Tá. Cara, uma coisa muito legal dos norte-americanos é que eles são extremamente organizados, né? E, não generalizando, mas estou falando na sua maioria. E existem muitos livros, cara, diversos livros sobre o desenvolvimento, principalmente da coordenação motora da bateria no jazz. Então, acho que, além disso, eu acho que um professor é de extrema importância aí no desenvolvimento, porque, às vezes, só os livros não conseguem te colocar exatamente no ambiente ou te direcionar, né, da forma, acho que necessária que esse estilo necessita. Acho que tantos outros estilos necessitam também, né? Porque os livros, eles vão fazer sua base, eles podem ali até fundamentar essa parte da coordenação motora, que é muito importante, que é difícil, né? Tem uma complexidade nessa parte da bateria jazz. Mas eu acho que um professor e alguém com experiência, realmente ele pode te indicar e te apontar os caminhos, tanto dos discos, porque a gente tem que pensar numa coisa, né, gente? O jazz é música popular, né, cara? Assim, então, ou seja, o que eu quero dizer é que, assim, a extração do que você tem através de uma partitura, muitas vezes não reflete realmente o que o instrumentista estava tocando. Então, eu acho que como a gente pode fazer esse contato, né? Pelos discos, então, por uma discografia selecionada a princípio, e depois o próprio estudante vai conseguir ter aí suas predileções, né? E ir atrás dos discos que ele gosta mais. Então, eu contato com os bateristas, né? Tanto indo para lá, com intercâmbios, ou tocando com os músicos de lá, de alguma forma, para você entender como seria esse universo. De uma maneira, isso seria que eu acho ideal. De uma maneira prática, eu acho que
livros maravilhosos como esse próprio Advanced Technique for Modern Drummer, que é do Jim Shaping. É um livro excelente para você estudar coordenação motora. Os livros do John Riley são livros excelentes, tanto o Bop Drumming, quanto Beyond Bop Drumming, quanto Jazz Masters também. Acho que é Jazz Masters. São excelentes livros para você iniciar nessa parte do desenvolvimento da condução e da coordenação motora. Por quê? Por que eu enfatizo o lance da coordenação motora? Porque não é só a coordenação motora, né? É a intenção. Então, é a maneira como, depois que você desenvolve a coordenação motora, como você vai reagir aos outros músicos. Então, é de extrema importância que você, junto ao estudo formal ali dentro da sua casa, metrônomo, tudo, comece também a arrumar seus grupos para tocar fora. Por isso, eu acho que para completar tudo isso, é muito de extrema importância que um professor indique caminhos para você, né? Porque realmente é uma linguagem grande, uma história muito tem um desenvolvimento, né, muito peculiar, assim, tem um desenvolvimento artístico mesmo, né? Então, às vezes o aluno e o interessado, sem alguma base, sem um direcionamento, pode se perder. Mas, de novo, esses livros, mais os discos, mais o professor, mais tocar com pessoas, mais fazer, ouvir pessoas de fora tocando, ouvir todas as pessoas tocando, né? Quanto mais melhor. Eu acho que esse combo gigante aí faz com que você consiga tentar entrar e mergulhar um pouco nessa linguagem que, apesar de ter as pessoas que gostam mais e tentam, buscam mais, é uma linguagem de aprendizado diário, né, cara? Assim, todos os dias, como é uma linguagem muito viva, né? Tá muito no cotidiano, faz muito parte da personalidade da pessoa. Eu acho que todo dia você aprende uma coisa diferente sobre essa linguagem e se desenvolve de uma maneira diferente. Ricardo, eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que, na verdade, até você já me respondeu. Quando você falou desses métodos tal. Mas eu ia te perguntar se tem alguma coisa específica, uma dica, ou um estudo específico, um método que você tem estudado, que você possa dizer assim, olha, eu ter estudado isso fez total diferença na minha maneira de tocar. Tem alguma coisa que você conseguiria indicar pontualmente, assim, de falar, poxa, às vezes pode ser uma dica que um professor teu te deu uma vez e que você estudou isso durante um tempo e falou, poxa, isso aqui foi um divisor de águas. Tem, tem, cara. Eu acho que, assim, um livro que eu estudo todos os dias é o Jim Shaping, Advanced Technique for Modern Drummer. Eu estudo todos os dias esse livro. E eu venho estudando ele há muitos anos. E, assim, eu acho que uma dica, cara, que é muito legal, que é a maneira, não é só tocar o livro, né? Que eu acho que isso é importante, eu acho que isso está no nosso imaginário, mas eu acho que nem sempre a gente passa isso para o nosso estudo efetivo, falando, né, de mim. Então, eu acho que uma coisa importante da gente entender é que, assim, nessa época que o Kenny Clarke fez essa mudança aí, ou seja, um dos caras, né, que proporcionou com mais ênfase essa mudança, de tirar a condução do chimbal e esse bumbo mais pesado para o ride, certo? Uma coisa que a gente tem que entender é que, mesmo assim, o pulso constante, frenético, forte, firme do jazz, ele permanece. Então, só que agora nesse instrumento mais leve, que é o ride, certo? Então, uma dica muito importante que um professor me deu, foi o Francesco, que é um cara, o Francesco é um cara que estudou com o Gregory Hudson, com o Kenny Washington, em Nova York, por muitos anos, e aí, uma vez eu estava fazendo aula com ele, ele me falou sobre isso, sobre os volumes, né, e como você tem que organizar os volumes do seu da bateria quando você toca jazz. Eu acho que isso é uma coisa que também já está no imaginário de todo mundo, mas ele me falou de uma maneira que realmente fez sentido. Então, ele falou que, a princípio, pense no seguinte, o ride é o volume número 1, o chimbal o volume número 2, a caixa número 3 e o bumbo número 4. Então, quando você estiver conduzindo, você pensa numa organização, a princípio, tá, gente? Isso aí, conforme você for especializando, ouvindo bateristas, transcrevendo, você vai ter o seu approach do instrumento. Mas, a princípio, o seu estudo pensa dessa forma. Então, você vai ter o bumbo tocando feathering muito baixinho, as semínimas, certo? Você vai ter a caixa tocando as leituras do Jim Shaping, por exemplo, certo? Vai ter o chimbal tocando 2 e 4, pouco, já com um volume um pouco mais intenso, e o ride
dominando, fazendo essa cama e essa condução. É importante que o som do ride também ele seja definido e ele tenha essa semínima que caminha, que te impulsiona para frente, sabe? Então, a sonoridade do ride também ela tem que ser definida. Você tem que tentar tirar a sonoridade muito parecida ou a mesma do tem, 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 tem. E depois você tentar fazer a condução do jazz, né? O que se chama de Spengelen, ou alguns falam Walk the Dog, Tinguirim, cada um tem um, uma frase, né? Uma onomatopeia para isso. Então, vai, Spengelen, Spengelen, Spengelen. Isso tem que conduzir tudo que você toca. Então, cantar o ride, entender, tocar só o ride, certo? E depois fundamentar essa coordenação, né? Estruturar essa coordenação, tendo o ride como figura principal. O ride é o cara que conduz, entendeu? E aí tudo embaixo, tudo que você fizer vai soar embaixo dessa condição do ride. E aí, quando o bumbo ou a caixa for solar, você vai subir um pouco o volume desses instrumentos, certo? Mas, no geral, a sua condução ela vai ter isso. Ride tendo ali a sua função principal de conduzir e de manter tudo que você toca embaixo do volume dele, né? Abaixo do volume dele, certo? Eu acho que isso, cara, muda tudo que você vai estudar. Então, se você colocar tudo que você for estudar nessa condição, tudo de jazz, né? Tudo de jazz que você for estudar, você colocar nessa condição de ter o ride como figura principal e o resto fazer o resto que eu digo os outros instrumentos, né? Fazendo parte do que o ride está tocando, entendeu? Acho que isso muda totalmente a maneira como você toca essa linguagem, tá? Maravilha, Ricardo, muito legal, muito bacana mesmo. Cara, infelizmente a gente já está, né, chegando aí no final da palestra, o nosso tempo já está quase no limite aqui, mas eu quero te agradecer demais, Ricardo, não só eu, mas eu tenho certeza que todo mundo que assistiu essa sua palestra hoje cresceu demais em relação aos conhecimentos que tem, as possibilidades que você abriu, aos direcionamentos. Então, assim, foi um conteúdo riquíssimo e a gente só agradece mesmo por você tão generosamente ter compartilhado tudo isso com a gente. Eu queria que você agora ficasse à vontade para poder deixar os teus contatos, caso alguém queira entrar em contato contigo, sei lá, para fazer aula, te convidar para algum workshop, alguma coisa nesse sentido, se você quiser falar mais ou menos como é que está a tua vida profissional hoje, mas então, queria te pedir para deixar aí, né, né, os teus comentários finais, tá certo? Adriano, bicho, muito obrigado pelo convite, muito obrigado de coração. Eu adoro falar desse assunto, cara. Estou sempre disponível para conversar sobre isso, porque eu aprendo muito também, constrói muito para minha maneira de tocar e o meu conhecimento, né, como músico, como instrumentista. Antes de... Então, de novo, quero agradecer demais esse seu convite. E antes de deixar meus contatos, eu queria só terminar, encerrar aqui, dizendo o seguinte, cara, acima de tudo isso que eu acho que eu falei, de coisas técnicas da bateria, coisas históricas e etc., acho que uma coisa muito importante para o jazz, cara, e é uma coisa que eu sempre saio de casa pensando nisso, tentando fazer isso, é, que no ato de tocar eu esteja com a minha cabeça e com a minha mente, né, livre de todas as coisas externas, entendeu? Então, eu acho que, né, assim, se isso é também uma espécie de dica ou maneira de se comportar quando você for tocar, eu acho que isso é importante. A gente estuda, faz todos esses estudos de métodos e de ouvir discos, transcrição, aulas dentro do seu quarto para estudar, isso vai formando uma bagagem em você. Mas quando, na hora de chegar no ato de tocar ali com os seus parceiros, eu acho que tudo que a gente traz de casa, ou grande parte do que a gente traz de casa, como bagagem, frase pronta, eu acho que acaba te atrapalhando um pouco no desenvolvimento dessa música que é tão viva, né? E o jazz, ele é vivo, né, cara? Ele é para ser vivo, ele é para ser tocado na hora, né? Então, assim, eu acho que você tá tocando com seus companheiros e tá ligado na intenção que o solista ou que os seus outros amigos que estão conduzindo com você, as intenções, a subdivisão, o fraseado, as perguntas e respostas, como você pode contribuir para aquele solo, tanto como
resposta às frases, como calçar as frases para que o solista ou o grupo inteiro consiga se direcionar para o mesmo caminho. Eu acho que isso está muito dentro da função do baterista. Então, eu acho que quando a gente está ligado no som e vai vazio para o som, né? Você vai, na verdade, vazio de cabeça, mas cheio de vontade de tocar junto com as pessoas. Então, eu acho que aí você realmente está tocando jazz, entendeu? Então, aí, mais do que a sua condição estrutural, que obviamente você tem que ter mínima para conseguir tocar com as pessoas, e enquanto mais você tiver, enquanto mais coordenação, mais habilidade você tiver, mais livre você vai estar. Eu acho que quando você chega no som, esse esvaziamento do externo e tentar se ligar no que está acontecendo no momento é o que faz, é o que eu tento fazer diariamente, e todos os dias que eu vou tocar com as pessoas é o que eu tento fazer, e é o que eu acho que faz você se aproximar mais da linguagem de uma forma realmente estar dentro do que está acontecendo naquele momento do grupo. Maravilha, Ricardo. Obrigado mais uma vez, viu? Um abração Eu que e agradeço, a abraço. gente se vê na nossa live daqui a pouco. Ótimo, obrigado, valeu.